Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pôde fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos de sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Irmãos, a carta que está em Filadélfia, a carta que foi endereçada à igreja de Filadélfia, na verdade, é uma das mais encorajadoras de todas as outras igrejas. Por quê? Jesus ele não faz nenhuma repreensão aqui a esta igreja. Você percebeu? Nas igrejas anteriores ali que nós vimos, Jesus ele repreendeu algum pecado na igreja ali que a carta foi endereçada. Mas quando chega na igreja de Filadélfia, ele não repreende. Não há repreensão, apenas elogio e promessa. Sabe o que significa Filadélfia? Filadélfia significa amor fraternal. E ela foi uma cidade que ela é estratégica, ela foi uma cidade estrategicamente localizada em uma rota comercial. Então as pessoas elas entravam por ela e saíam por ela. É como se fosse a nossa cidade aqui. Ela está num eixo estratégico, porque todo mundo que tem que ir para São Paulo passa por aqui. Se você quiser ir para o outro lado do Paraná, passa por aqui. É uma cidade localizada estrategicamente. Então as pessoas, comercialmente, elas teriam que entrar em Filadélfia e sair ali por Filadélfia. Então ela era localizada estrategicamente em uma rota comercial importante, funcionando como uma porta de entrada para a disseminação da cultura grega, daquela época, e também ao espalhar do evangelho. Então, por ela ser uma cidade estrategicamente comercial colocada ali, ela serviu de uma porta de entrada para essa cultura que crescia cada vez mais, a cultura grega, a cultura romana, e também a disseminação do evangelho. Mais tarde, como que Cristo ele se apresenta ali para aquela igreja? Vamos ler lá novamente o versículo 7. Olha só, isso diz o que é santo. Olha como Jesus ele está se apresentando. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Então assim, nas outras cartas aqui que nós vemos, por exemplo, como que ele se apresenta à igreja de Sardes, que foi a última que nós vimos. Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Aqui não, aqui ele já se apresenta o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi. Quando ele diz o que é santo, o que é verdadeiro, essa introdução ele vai revelar que ele tem autoridade absoluta sobre todas as coisas. Jesus então ele está se apresentando ali como uma autoridade absoluta sobre todas as coisas. Essa palavra, a chave de Davi, remete a um domínio sobre o reino espiritual. Ela remete a um domínio sobre o reino de Deus, a promessa, aquela promessa messiânica que nós vemos lá atrás sobre a figura de Davi. Davi ele prefigura a Jesus Cristo. Então essa chave de Davi é esse domínio sobre o reino de Deus, sobre essa promessa messiânica. E essa chave de Davi, ela abre todas as portas ministeriais, ela abre portas de oportunidade, ela abre caminhos que ninguém consegue fechar.
Então não é qualquer chave, é uma chave que realmente tem domínio sobre todas as coisas espirituais. Qual que é o elogio que Cristo dá àquela igreja? Alguém pode ler para mim o versículo 8? Tens pouca força. Aqui, o que tens pouca força não é algo ruim. Ter pouca força não significa ser algo ruim na tua vida. Mas aqui, essa expressão não é crítica, mas é um reconhecimento de Cristo àquela igreja. Ah, mas como assim? Ter pouca força é um reconhecimento de Cristo. É um reconhecimento porque, mesmo com limitações e talvez perseguições, essa igreja permaneceu fiel a Cristo. Então, essa pouca força, mesmo com limitação, ela ainda assim se mostrou forte. Não é a palavra de Deus que diz que quando nós estamos fracos, aí que estamos fortes? Ela não confiava no seu próprio punho, ela não confiava no seu próprio poder, não confiava na força do seu próprio braço, mas ela confiava no poder de Deus. Então, assim, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, Lucas, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, Fábio, nós reconhecemos que em nós o poder de Deus é suficiente para nós. Nós não tentamos fazer as coisas na nossa força, na força do nosso braço. Então, quando Cristo falou assim, olha, tu tens pouca força, então ele reconheceu que a pouca força dessa igreja de Filadélfia era uma não é fortaleza, me fugiu a palavra aqui da boca, era uma força, era algo valioso, uma qualidade que aquela igreja tinha. Qual que é o outro elogio que Jesus falou para aquela igreja? Vocês conseguem me dizer onde está? Guardaste a minha palavra, exatamente. Guardaste a minha palavra. A pessoa ser obediente. Viu só como vocês estão crescendo? Viu como nós estamos crescendo? Então, quando nós falamos, quando Jesus falou assim, guardaste a minha palavra, significa que essa igreja ela era obediente, mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos dificultosos, essa igreja permaneceu obediente. Não era uma igreja de multidões, pelo contrário, talvez ela tivesse poucos recursos, mas tinha fidelidade. Veja bem, em meio a tanta perseguição, em meio a tanta luta, mesmo sendo poucas pessoas, ela guardou a palavra de Deus, ela permaneceu obediente, permaneceu fiel aos ensinamentos de Cristo, permaneceu fiel ao Senhor Jesus Cristo. Então, permanecer fiel, obediência é obedecer ao Senhor, mesmo diante das piores dificuldades e provações e tentações. Não? Qual é o outro elogio que Jesus faz? Não negasse meu nome. O não negar o nome de Cristo é algo imprescindível. Nesse tempo de intensa pressão para adorar ao imperador e ídolos pagãos, eles se mantiveram firmes. A cultura grega era uma cultura pagã. Adoravam vários ídolos. A cultura romana, mesma situação. Adoravam o imperador e vários outros ídolos, né? Então, mesmo com essa pressão cultural, porque aquela igreja estava inserida em um contexto cultural, onde a pressão era muito forte para ela se desviar, para ela adorar outros ídolos pagãos, adorar o imperador, porém não. Porém, aquela igreja permaneceu fiel ao Senhor, mesmo em tempos difíceis, né? Aí agora eu vou fazer essa pergunta para você. Você consegue imaginar o que é continuar crendo quando todo o sistema ao seu redor te força a parar? No trabalho, na igreja. Na igreja não, que a igreja todo mundo tem que ser cristão. Pô. Né? Na escola, no curso lá que você está fazendo. É aquilo que eu falei há umas reuniões atrás. Nós sermos cristãos em um meio que todo mundo é cristão é fácil, é tranquilo. Mas imagina só, a cultura inteira brasileira, vamos supor, cultura inteira, querendo te arrastar para algo que vai desagradar a Deus. Você consegue imaginar essa pressão? Ele sofreu. Então, quais são as promessas de Jesus para aqueles que permanecerem fiéis? Permanecerem fiéis ao Senhor mesmo em meio a tanta pressão. Pressão cultural, pressão psicológica, pressão ideológica. Hoje em dia nós vivemos essa pressão ideológica cultural,
né? No versículo 9: Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Essa expressão sinagoga de Satanás, o que vocês acham que é? Sinagoga era o local onde os judeus se reuniam para ler a palavra, para estudar ao Senhor, né? Então ali, aos que são da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus, mas não o são. Eram aqueles judeus que perseguiam os cristãos. Eram judeus hostis aos cristãos, né? Que perseguiam os convertidos ao evangelho. Jesus ele promete ali que vai ter uma vindicação, ou seja, um dia até os opositores reconhecerão que Cristo está com o seu povo. Nós começamos a estudar aqui as cartas do Apocalipse, e lá no finalzinho, nos finais aqui do livro do Apocalipse, nós vamos ver que chegará um dia em que todas as nações se prostrarão diante ao Senhor. Todas elas reconhecerão que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Messias. Então até mesmo os judeus, que são opositores à fé cristã, eles vão reconhecer que Cristo é o Messias. O próprio livro do Apocalipse fala isso daqui. Então veja bem, Cristo promete aqui que irá ter uma vindicação. Essa vindicação é futura. Essa que todos os opositores reconhecerão que Cristo está com o seu povo. Vamos continuar lendo o versículo 10? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Veja bem, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Se nós então permanecemos fiéis ao Senhor, Ele irá nos guardar da tentação que vai vir. E quando eu falo tentação, é luta, é perseguição, é batalha, Ele irá nos guardar. Ele vai nos privar das lutas? Não vai, Ele vai nos sustentar. Nós seremos provados no fogo, nós seremos provados nas batalhas, nós seremos provados nas tentações, mas Ele irá nos guardar. Cristo, essa é uma promessa de proteção espiritual diante da tribulação. É uma afirmação de que o Senhor cuida dos seus fiéis. É uma afirmação de que Ele cuida daqueles que são fiéis. Continuando, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Cristo, o que vocês imaginam que é guardar o que você tem? Valores? Valores? Perseverança? Fé? Né? Então, guardar o que temos é esse chamado à perseverança, é o perseverar até o fim. Nós termos perseverança. Perseverança no quê? Na fé em Cristo Jesus. Perseverar no que nós cremos, nessa fé que nós temos mesmo. Lembrem que a cultura ali em que eles estavam inseridos era uma cultura que pressionava eles a tentar desistir daquele caminho, pressionava eles a adorar falsos deuses, era pressionando eles a adorar o imperador, a negar a Cristo. E eles estavam permanecendo fiéis, perseverando naquilo que eles acreditavam. Então, irmãos, o foco é nós nos mantermos firmes na nossa fé e não ceder aquilo que nós cremos, pois há uma recompensa. Qual é a recompensa para aqueles que guardam e perseveram até o final? Versículo 12 ali. O que está escrito? Ao que vencer, farei dele uma coluna. Uma coluna. O que é uma coluna? Coluna é algo que sustenta uma casa. Se a gente tirar as colunas dessas paredes aqui, tudo vai vir para baixo. Se nós tirarmos as colunas do frontão de um templo daquele antigo, ele iria ruir. Porque todo o sistema construtivo daquela época era baseado nas colunas. Todo o peso daquela construção era apoiado em cima das colunas.
Então, ao que vencer, Jesus irá fazer dele uma coluna no templo do Senhor, uma coluna. Então, ele será estável, inabalável no reino de Deus. E além disso, além de ser feito uma coluna estável, inabalável, ele iria receber 3 nomes. Primeiro, o nome de Deus. Qual é o nome de Deus? O que significa nome de Deus? O que é receber o nome de Deus? É o pertencimento. Receber o nome de Deus é o mesmo que receber o nome do meu pai. Receber o nome de Deus é receber esse pertencimento. É pertencer ao Senhor. Segundo, receberia o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém. O que é receber o nome de uma cidade? Em que cidade você nasceu? Receber o nome de uma cidade é ter uma cidadania. E quando a palavra de Deus fala que nós receberemos o nome da Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém da cidade de Deus, é que nós receberemos essa cidadania celestial. Amém? E por último, o nome de Cristo, que é essa relação de intimidade com Deus. Receber o nome de Cristo é receber essa relação íntima com o Senhor. Ou seja, o vencedor terá identidade, lugar e intimidade eterna com Deus. O que nós iremos aplicar em nossa vida? Estou quase acabando aqui. O que nós iremos aplicar em nossa vida? Primeiro, a palavra de Deus em Filadélfia, para nós hoje, não é sobre ter força, mas é sobre ser fiel. Entendeu? Não é sobre ter força, sobre ser forte, é sobre ser fiel. Mesmo com limitações, o Senhor pode te usar poderosamente. Mesmo com nossas limitações, mesmo com a nossa fraqueza, o Senhor pode nos usar, porque não é a tua força que faz mover o Senhor. O Senhor nos usa porque Ele quer. O Senhor nos usa para um propósito, mesmo nós não tendo força. Segundo, portas abertas vêm de Deus. Não se trata do seu currículo, não se trata se você tem uma faculdade, se você é PhD, se você é doutor, se você é muito estudado, porque as portas, as oportunidades vêm da vontade de Deus. Esteja pronto para obedecer quando essas oportunidades aparecerem. Às vezes Deus está sussurrando no seu ouvido uma oportunidade, olha, e nós fechamos os nossos ouvidos e não queremos obedecer ao Senhor. Né? Terceiro, a fidelidade é mais valiosa do que a fama. Fidelidade é mais valiosa do que a fama. Nós vivemos em tempos de igrejas numerosas, grandiosas, onde igrejas são contadas por números. Então, se uma igreja não tem no mínimo 500, 600 membros, é uma igreja, entre aspas, fraca. Se você entra numa igreja que tem, 80 membros no máximo, é uma igreja, entre aspas, fraca. Se você vai numa igreja grande, uma mega igreja, uma igreja com mais de 700 membros, você olha lá, por fora, a igreja parece linda, maravilhosa e fortíssima, porque tem muitas pessoas. Nós vivemos em um tempo em que número parece ser mais valioso do que fidelidade. Só que a igreja de Filadélfia nos mostra exatamente ao contrário. Ela prioriza a palavra e a permanência em Cristo. E quarto, perseverar é conservar o que se tem. Muitos querem conquistar mais. Nós queremos sempre ter mais objetos, mais coisas. Eu tenho uma casa, eu preciso melhorar ela. Eu melhorei ela, eu não eu não me canso de querer mais. Eu tenho um carro, quero um carro melhor. Sempre queremos mais, mas estamos perdendo aquilo que é essencial. O que é essencial? Conservar a nossa fé, a nossa santidade e a nossa devoção ao Senhor Jesus Cristo. Essa busca desenfreada em querer mais, sempre mais, está tirando o nosso foco daquilo que é essencial. Nós queremos Cristo, mas nós queremos mais do que Cristo. Nós queremos Cristo e queremos as oportunidades. Nós queremos Cristo, mas queremos a fama.
Nós queremos pregar o evangelho, nós queremos ser famosos. Nós queremos que as pessoas sejam curadas, mas nós queremos que a cura venha através de nós. Nós queremos que as pessoas sejam libertas, mas através da minha oração. Vocês entendem? Nós não podemos perder o nosso foco. Para nós concluirmos, Filadélfia, ela representa a igreja fiel, obediente, perseverante, ainda que limitada aos olhos humanos. Cristo, ele não exige força sobrenatural, mas fidelidade constante. Eu sou fiel hoje, eu sou fiel amanhã e continuarei sendo fiel a Cristo mesmo diante das perseguições e tentações. Enquanto muitos querem pregar um evangelho sem exigência, Jesus mostra que a verdadeira recompensa está em quem não abre mão do seu nome, mesmo quando tudo diz para desistir. A verdadeira recompensa está em quem não abre mão do seu nome. Nome de quem? De Cristo, mesmo quando tudo diz para desistir. Amém?